Eu vou chamar aqui a nossa colega jornalista Bessie Cavalcante, que está em Paris. Eu queria tratar com a Bessie aqui a questão que são os Jogos Olímpicos de Paris. Faltam 3 meses para os Jogos e tem gente reclamando. Tá lembrando que parece que é o Brasil, né, Bessie? Aqui no Brasil teve muita gente reclamando que ia ter as Olimpíadas, que ia ter a Copa. Eu me lembro que eu cobri protestos contra a Copa do Mundo. Queria entender como é que tá esse clima aí, Bessie. Boa noite para você. Boa noite, Afonso, para você, para todos que nos acompanham. É um clima parecido mesmo. Inclusive, eu falei sobre isso com a minha família essa semana, justamente porque a gente via essas reclamações, são reclamações muito parecidas do que a gente viu na época das obras para a Copa do Mundo no Brasil. A gente vê Paris é praticamente um canteiro de obras, então você tem as obras em relação ao transporte e mobilidade, dos lugares onde vão receber, né, os jogos, enfim, as competições dos Jogos Olímpicos. Então a gente sempre tem alguma reclamação por parte de quem vive aqui, porque de fato atrapalha o dia a dia. Mas como você falou, a gente está aí muito próximo já do início dos Jogos Olímpicos, né? O relógio ali da contagem regressiva marcou ali 100 dias para os Jogos Olímpicos. E o que a gente viu de destaque, sobretudo na imprensa aqui francesa, foi justamente o que foi colocado, o que foi prometido, né? O que é expectativa e o que é realidade nessa preparação para os Jogos Olímpicos de Paris esse ano. E eu acho que o que eu gostaria de destacar primeiro, que eu acho que é mais gritante de tudo, que foi preparado para os Jogos Olímpicos, é justamente a estrutura de transporte e de mobilidade dentro dessa expectativa e dessa realidade, porque no início, né, aquele pacote que foi colocado ali da candidatura de Paris para 2004 trazia a promessa de transporte público para quem tivesse os bilhetes de acesso aos locais das competições, transporte público gratuito. O que aconteceu? Não só a gente não vai ter transporte público gratuito, como a gente vai ter uma majoração. O valor do transporte, tanto no metrô quanto no sistema de trens, que liga o centro de Paris às cidades, né, vizinhas, né, os distritos vizinhos, vão ser aumentados. A gente vai passar ali de pagar, hoje a gente paga 2,15 euros, por exemplo, para o transporte no metrô. Esse ticket vai passar para 4 euros. Já o ticket do trem vai passar de 4 para 6 euros, né? E o que a Île-de-France Mobilité, que é o organismo que gerencia ali o transporte público em Paris, diz? Primeiro, que teve que acontecer uma revisão no orçamento proposto para os Jogos Olímpicos. E depois, que dentro dessa perspectiva, né, ficaria muito caro, o custo seria muito elevado. Eles colocam ali 45 milhões de euros que teriam que ser colocados para poder aportar aí esse transporte gratuito para quem tivesse os bilhetes dos Jogos Olímpicos. Além disso, a gente tinha promessa também dentro dessas obras de mobilidade de 6 novas linhas de metrô. O que acontece? Apenas uma, na verdade, que já existia e havia sido proposta ali uma extensão, que era a linha 14, que ligava justamente a Vila Olímpica ao aeroporto. Apenas essa vai conseguir ser entregue para os Jogos Olímpicos. As outras, a gente tinha uma extensão da que vai para o Charles de Gaulle, que é o aeroporto que fica mais longe aqui do centro de Paris, não vai ficar pronta, vai ficar para 2027. Linha 15, que também ia ficar pronta para os Jogos Olímpicos só em 2025, linha 16 e 17 também. Então, a gente tem aí obras ficando pelo caminho, além do canteiro que eu estava falando por aqui. Além disso, Afonso, a gente tem também a questão do Rio Sena. O Rio estava sendo, existia uma expectativa que ele fosse recebesse ali algumas competições, e para isso eles investiram mais de 1.400.000 euros para despoluir o Rio Sena, né? Eles até conseguiram, mas mais ou menos em setembro do ano passado houve um problema, e aí os níveis de poluição não ficaram dentro do que seria esperado para que a água fosse própria para receber essas competições. Então há uma expectativa de onde essas provas vão ser realizadas, por exemplo, o triatlon, né, o nado livre, onde essas provas vão ser realizadas se a água do Rio Sena, de repente, não ficar própria para receber essas competições. Dentro disso, outra expectativa e outra realidade. Você quer me interromper? Eu queria tirar uma dúvida. Tem uma discussão aí, Bessie, é verdade que se quem pular na Rio Sena agora vai sair com 3 olhos de lá, é isso? É como o Tietê, mais ou menos?
Olha, não sei se é bem assim, mas o presidente estava dizendo que ele mesmo, para testar a qualidade da água do Rio Sena, ia entrar na água, né? Agora que a gente ainda não tem certeza dessa qualidade, né? Desses níveis de despoluição, eu já não sei, tá? E a expectativa se Macron vai entrar ou não nessa água do Rio Sena. Mas como alternativa, a gente tinha um grande parque aquático, Afonso, que foi proposto, inclusive, da candidatura de Paris para os Jogos desse ano, né? Esse parque aquático, ele ia ter capacidade para 17 mil espectadores, né? E ali a gente ia poder ter as competições de natação, de triatlon, de os saltos ornamentais, tudo isso. Só que o que aconteceu? Devido essa revisão nos custos do orçamento, né, dos Jogos Olímpicos, o que aconteceu? A capacidade de público desse parque aquático foi reduzida de 17 mil para 5.300 pessoas. Ou seja, o que aconteceu? Essas competições que são realizadas em piscina, né, que são realizadas na água, vão ter que ser pulverizadas para outros parques aquáticos aqui em Paris, né? E aí, dentro dessas perspectivas que eu estou colocando para você, há também as consequências do evento para as finanças aqui na França e que preocupam os franceses. Por quê? O que acontece? Isso também foi destaque na imprensa. O que acontece, né? Macron deu uma entrevista, inclusive ontem, dizendo o seguinte, abre aspas, os jogos financiam os jogos, mas há uma preocupação de que a receita do evento, né, não consiga cobrir aí tudo que vem sendo gasto. Porque o que acontece hoje com o orçamento dos Jogos Olímpicos de Paris? Eles têm a parte financiada, parte privada e a parte pública, né? A contrapartida do Estado francês, de acordo com o Tribunal de Contas da França, fica ali no máximo, deve ficar, isso é uma estimativa, em 4,5 bilhões de euros. Mas isso já é muito, porque hoje a gente está em 8,8 bilhões de euros de gastos, quando, na verdade, a expectativa em 2016 era de que esse valor ficasse ali na casa dos 6 bilhões de euros. Então, já tem, inclusive, uma estimativa de que esse valor pode chegar a 12 bilhões de euros. Ou seja, é muito mais do que foi, do que havia sido estimado para gastar com os Jogos Olímpicos de Paris. Muito bem, Bessi. Pelo visto, assim, a expectativa era uma, a realidade é completamente diferente, está muito parecido com o Brasil, né? Eu queria fazer uma última pergunta para você de um tema que não tem relação com os Jogos Olímpicos, mas que já vamos emendar aqui para o nosso próximo assunto, que eu vou chamar daqui a pouco Jesus Mosquera. É o seguinte, Elon Musk e Alexandre de Moraes, esse embate entre os dois aí, o bilionário sul-africano e o ministro do STF. Queria que você fizesse uma síntese bem rapidinho para a gente aí, de como é que isso chegou aí na França. Não sei se eu ouvi tudo que você disse, porque o meu retorno está um pouco baixo, mas eu entendi que a gente, né, vai falar agora da questão daquele embate ali do Elon Musk com o Alexandre de Moraes. Todos os jornais aqui na França, enfim, a maioria, não vou dizer que todos, mas a maioria falou sobre esse assunto, colocando justamente que tinha sido que um juiz da Suprema Corte no Brasil abriu um inquérito, incluindo o empresário Elon Musk, justamente por questões de ele se recusar ali a bloquear contas na rede social X, né? Eles dizem ali na imprensa que Musk atacou Moraes, né, por meio das redes sociais, né, Alexandre de Moraes, e que colocam, né, na verdade, eu acho que o que eu queria trazer aqui para essa discussão é como a imprensa aqui trata essa situação. Eles colocam o Alexandre de Moraes ali como uma figura ímpar, né, no combate à desinformação no Brasil. E colocam que ele bloqueou, né, solicitou o bloqueio de contas que são principalmente de pessoas que são adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e que o X não poderia deixar de cumprir qualquer ordem judicial sob pena de multa, e colocam ali a multa em valor em euros. Eu peguei aqui 18.300 euros caso o X descumpra essa decisão, né, e colocaram em destaque também aqui nos jornais, né, que deram essa notícia, um destaque da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que diz o seguinte: as redes sociais não são terras sem lei. Eles colocam que Moraes fez essa colocação em letras maiúsculas, né? O Le Parisien diz também que o caso acabou virando uma questão política no Brasil.
e que logo após a mensagem, né, a postagem do Elon Musk na rede social, o próprio advogado-geral da União, né, o Jorge Messias, ele pediu a regulamentação das redes sociais. Eu separei um trecho aqui do que diz o Le Parisien. Eles trouxeram o seguinte, abre aspas, a fala do Jorge Messias: não podemos viver em uma sociedade em que os bilionários que vivem no exterior controlam as redes sociais, né, e ameaça nossas autoridades, se referindo aí ao ministro Alexandre de Moraes. E aí, dentro dessa perspectiva, né, de guerra política no país, eles trazem também uma fala do deputado Nicolas Ferreira, né, não é bem uma fala, né, uma postagem também numa rede social em que o deputado diz o seguinte, né, eu espero que ele no caso Elon Musk, tenha iniciado algo histórico, né, o retorno da liberdade no nosso país. Então a gente teve o Le Monde, teve o Le Figaro, teve o Le Parisien, isso apenas alguns, fora a discussão nos próprios telejornais, eles trouxeram sim, evidenciaram esse embate aí entre o ministro da Suprema Corte do Brasil e o empresário, né, o dono da Tesla, do X, o Elon Musk. Perfeito. Bessi Cavalcante, direto de Paris, é uma honra dividir tela contigo aqui. Obrigado. Até a próxima, Bessi. Obrigada também, Afonso. Até a próxima. Ótimo falar com vocês.